Contraponto está começando agora e no programa desta semana nós vamos fazer um balanço sobre a política este ano, que foi um ano de eleições emocionantes, e também sobre o cenário que se desenhou para o próximo ano, para o próximo mandato. Bom, a gente vai começar falando então sobre a campanha, sobre os traços, as características da campanha eleitoral que se consolidou este ano e que talvez tenha, espero aliás, né, que tenha nos ensinado muita coisa sobre esse processo político que a gente está passando. Zé Luiz, como você avalia essa campanha de 2014? Pois é, olha, eu acho que ela seguiu as campanhas anteriores, né, mas os ânimos ficaram mais acirrados, né? Eu acho que tem um problema grande que a gente precisa discutir com o telespectador, que é o que deve ser debatido, qual que é a ideia de uma campanha eleitoral numa democracia representativa, né? E ali a gente deveria cobrar dos candidatos a apresentação de projetos, de ideias, né, das realizações que foram feitas pelo partido A, B, C ou D, né, pelo candidato A, B, C ou D, e não o que tem ocorrido, né, mas que não é novidade também. A gente já vem vendo desde o período, desde a redemocratização do Brasil, naquelas primeiras eleições em 1989, a gente já assistiu, embora os debates ali tenham sido muito ricos, né, mas a gente já assistiu, principalmente no segundo turno, né, no confronto entre Collor e Lula, esses ataques pessoais. E agora, foi basicamente só ataques pessoais. Eu acho que a gente tem instituições que funcionam, né, e as nossas instituições funcionam bem, a gente tem uma Polícia Federal eficiente, tem um Ministério Público eficiente, tem um Judiciário que funciona, né, essas questões de corrupção, se há corrupção, não há corrupção, houve crime, não houve crime, isso tem que ser deixado para essa esfera. Ou seja, a Polícia Federal investiga, o Ministério Público, se tiver provas, apresenta a denúncia, e o Judiciário vai julgar com respeito ao duplo grau de jurisdição, e se for o caso, condenar, aplicar a pena nos limites da pena. Agora, não tem nenhum sentido as pessoas ficarem se acusando o tempo todo, né, nos debates eleitorais, é corrupto, não é corrupto, etc., e deixar de lado o que importa, que é o debate de ideias, de projetos, de ideologias, de realizações. É porque talvez isso acaba sendo internalizado pelo eleitor. Sim. E que reproduz isso no cotidiano, né? Começa a haver uma troca de ataques pessoais também entre os eleitores. Mas eu não queria ainda tratar dessa questão da pós-eleição, que algumas pessoas estão falando em terceiro turno, que na verdade não existe, mas a gente vai tratar disso aqui no próximo bloco. Eu queria ainda pegar essa questão dos traços dessa campanha, Zé Luiz, para a gente pensar o seguinte: que tipo de favorecimento e que tipo de desvantagem existe e existiu principalmente nos lados que estiveram aí opostos, principalmente na campanha à presidência da República? Porque duas questões que eu queria colocar aqui, e quero ouvir a sua opinião, dizem respeito, primeiro, a quem está no poder, que isso é claramente uma vantagem no sentido de que está com todo o aparelhamento da máquina pública, o que é uma característica do sistema que nós adotamos, né? Que é o fato de que no Brasil, desde quando nós adotamos a reeleição como uma possibilidade dentro do nosso sistema eleitoral, não se exigiu do detentor de mandato no executivo que houvesse a desincompatibilização para que eles candidatassem à reeleição, né? Então, essa característica do sistema, que decorre da emenda constitucional que admitiu a reeleição, permite que os governadores de estado, que os prefeitos e que o presidente da República, ou a presidenta, né, qualquer desses cargos também ocupados por mulheres, não precisa de sair do cargo para se candidatar novamente. Como existe um protocolo de segurança, o que acaba acontecendo é que esses candidatos têm uma vantagem no sentido de que eles têm todo o aparelhamento público que estão à sua disposição e que são necessários, porque na verdade eles são governantes e precisam atender esse protocolo de segurança. Por outro lado, uma coisa também que eu acho que deve ser levada em conta em termos de vantagens e desvantagens, é que quem está no poder, né, quem está no governo, e principalmente quando está há mais tempo, quanto mais tempo você está, mais sujeito você está às críticas. Sim. Porque você, evidentemente, não conseguiu resolver todos os problemas da sociedade, todos os problemas da esfera de governo que está sendo representada. E é muito mais fácil para um candidato da oposição dizer isso não está funcionando, isso não foi feito. Por quê?
quem está ocupando o cargo, claro que não conseguiu resolver todos os problemas, então está sujeito a esses apontamentos. Existem estudos, inclusive, que mostram que esse 3 mandatos seguidos, né, é um ponto limite, ou seja, em geral, o caso do PT, né, estão 8 anos com Lula, 2 mandatos e 4 anos com a Dilma, esse ponto-chave de 12 anos é um ponto onde normalmente os partidos não passam. Quem está no poder há 12 anos, esse é um ponto-chave. Em geral, obviamente que há exceções, a gente pode pegar, inclusive, a exceção do governo de São Paulo, né, que o PSDB está há 20 anos no poder em São Paulo. Mas o que mostra que justamente o que você colocava, que é problemático, né? A pressão, esse momento, ele é um momento de maior crítica ao governo, que já está há 12 anos no poder e etc. E eu vejo muito que a campanha da presidenta Dilma, ela enfrentou no Brasil vários adversários, né? Não só todos os partidos políticos, todos os candidatos do primeiro turno, com exceção da Luciana Genro e de um outro candidato, pastor, todos os outros se uniram em torno inclusive, teceu muitas críticas ao governo. E não apoiou a presidenta Dilma. Mas ela enfrentou todo mundo todo mundo contra o PT e mais a mídia, né? Que fez campanha diária. E isso é lamentável, né? Porque aí são concessões de serviços públicos, a televisão, rádio, é concessão de serviço público. Você não pode utilizar isso para fazer campanha e para divulgar notícias, por exemplo, de crimes que teriam sido cometidos, etc., onde não há ainda provas, não foi apresentada denúncia, não houve julgamento, não houve possibilidade de defesa e etc. Então, isso que aconteceu, eu acho que é muito grave e a gente precisa agora, no novo governo, que a gente vai discutir isso mais no próximo bloco, discutir a questão da reforma da mídia, né? Uhum. Uma regulamentação da mídia. Exatamente. Você tocou em 2 questões, Elis, que eu quero retomar aqui. A primeira é em relação a isso que eu comentava, sobre a distorção mesmo do sistema eleitoral que admite a reeleição. Uhum. E essa pauta foi levada para o debate, inclusive pelo candidato da oposição, pelo candidato PSDB, que passou a discutir isso. Olha, a proposta desse candidato era: vamos acabar com a reeleição. Mas isso foi muito interessante, porque foi esse partido quem se aproveitou, que aprovou a reeleição naquele determinado momento. Que inclusive se envolveu no escândalo de corrupção. É muito oportunista isso. Exatamente, né? Com suspeitas, com denúncias de compra de voto para poder aprovar a emenda da reeleição e agora, né, como deixou o poder e aí acabou beneficiando quem está no poder com essa possibilidade de conter a máquina pública realmente à sua disposição. E aí a gente ouve uma coisa, né, que é a democracia é alternância de poder. Professora Tatiana, democracia é alternância de poder? Bom, primeiro que assim, o que é democracia, já é um tema para um ano de programas aqui para a gente discutir. Várias formas, democracia representativa, plebiscitária, democracia participativa, democracia deliberativa, democracia consensual, tem tantas formas democráticas. Mas existe uma apropriação do termo democracia, né? Existe, claro que a gente utiliza a ideia de democracia e muitas vezes as pessoas usam a palavra democracia como um discurso de conveniência, porque quando não é mais conveniente o regime democrático, aí aparecem as alternativas, né, que são contestáveis e que a gente vai discutir aqui em outro momento, mas eu quero... Não, responde essa pergunta primeiro. A questão da alternância, né? Você colocou uma outra questão também muito importante, que a gente tem que voltar nela. Bom, vamos pensar aqui na questão da alternância. Essa questão eu vou te responder como isso, democracia como um discurso de conveniência, né? Porque um dos argumentos que foi utilizados contra o atual governo na campanha foi a necessidade de alternância, e esse discurso ecoou na sociedade. Muita gente passou a reproduzir isso, né, de que não, já chega, é preciso uma novidade, é preciso mudar porque tem que ter alternância. Né? E quem propagou esse discurso é quem, você mencionou aqui, Zé Luiz, está no governo do Estado de São Paulo, o PSDB, governa o Estado de São Paulo há 20 anos. Né? Então, como é que leva esse discurso da alternância
para outra esfera de governo. E democracia não é alternância de poder. Democracia é a possibilidade de alternância. Claro. Ou seja, se as pessoas estão satisfeitas com o governo permanece. Você não vai mudar por mudar. Se as pessoas não estão satisfeitas, você deve ter a oportunidade de mudar o governo. Então você tem olha, democracias parlamentares. Isso, exatamente. O sistema parlamentar, o sistema parlamentarista é um sistema onde o primeiro-ministro, que é o governo, não tem mandato fixo e também não tem mandato por tempo limitado. E é um sistema, eu acho, muito melhor que o presidencial. Acho que qualquer coisa é melhor do que o presidencialismo, Zé Luiz. Mas esse sistema parlamentarista é curioso por isso. O primeiro-ministro, e aconteceu em várias ocasiões, aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Alemanha, ficaram mais do que uma década no governo. O Helmut Kohl ficou 16 anos, o Felipe Gonçalves ficou 14 anos, a Tati ficou 10 anos. Então isso, né? Ninguém contestou a legitimidade da democracia alemã. Ninguém falou que a Alemanha era autoritária ou que o Reino Unido... Porque não teve alternância no governo. Não é isso, porque é justamente a ideia do parlamentarismo, é justamente essa. Olha, o governo está bom, continua. Né? Agora, o governo está ruim, ou você tem uma opção melhor, então muda. Mas a democracia é a possibilidade de mudança. Né? Ou não. Tá bom? Continua. Tá ruim? Tira. E é isso que é democracia. E não é obrigado a mudar por mudar. Né? Se a alternativa é pior, né? Vou mudar só porque é outro nome que está aí. Não faz sentido isso. Né? Não, e sobre essa discussão da alternância, Zé Luiz, eu li uma coisa engraçadíssima, porque redes sociais vai entrar no tema aqui do próximo bloco, mas já antecipando aqui, nas redes sociais, alguém postou uma mensagem lá falando, olha, você quer alternância de poder? Quem tem poder é quem está no comando da economia. Então, troca aí de lugar com a sua empregada doméstica. Vai morar na casa da sua faxineira e deixa a faxineira morar. Isso é alternância de poder. Ou então, alternância de poder para alternância de poder, a gente vai pensar, olha, nos últimos 500 anos, quem ficou no poder foi a elite, os proprietários, os caras com grana. Né? E então, a gente está aí com uma folga de pelo menos 488 anos que a gente pode ficar no poder para compensar esse tempo todo que os caras que têm poder econômico, etc., né, desde lá da formação do Brasil e que sempre estiveram no poder, né, e que a gente nunca teve efetivamente alternância. Alternância também não é só mudar o nome. Né? Nós vamos mudar o nome da pessoa. Pega o sistema norte-americano. De 4 em 4 anos você pode mudar o nome, mas se os interesses representados são os mesmos, se são os mesmos grupos econômicos, se são apenas os interesses dos ricos, etc., que alternância é essa? Mudar o nome? Não. Né? Como acontece no sistema bipartidário de fato nos Estados Unidos, né? Onde a alternância entre democratas e republicanos representa muito pouco para uma política econômica e para as políticas internacionais que não impactam, né? Essencialmente são os mesmos grandes grupos econômicos que financiam um, financiam o outro. Então a alternância é mudar o nome do presidente a cada 4 anos, mas os interesses são os mesmos, as políticas são praticamente as mesmas. Olha, isso efetivamente não é alternância, isso é uma mentira. Né? Então houve muita coisa assim mal compreendida, né? E o pior de tudo foi os discursos de ódio, né? Vazios, sem conteúdo, né? As pessoas raivosas. Né? Mas eu faço um balanço positivo desse processo eleitoral, no sentido de que a gente trouxe para a agenda da sociedade os problemas políticos, né? Enfim, eu acho que as pessoas estão mais envolvidas e muitas questões vieram à tona que precisam ser ainda trabalhadas por esse próximo governo, um grande desafio pelo próximo parlamento. Então, algumas mudanças impactantes acho que aconteceram sim, e a gente vai discutir isso aqui no próximo bloco. Então, o Contraponto volta daqui a pouquinho para continuar falando, fazendo um balanço sobre as eleições de 2014 e sobre o cenário político que se desenhou para 2015. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude.
uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Contraponto está de volta. No programa desta semana, nós estamos fazendo um balanço sobre as eleições de 2014 e sobre o cenário político desenhado para o próximo mandato. Bom, a gente comentava aqui sobre as características da campanha eleitoral, como transcorreu agora em 2014, sobre alguns problemas, sobre alguns temas que foram trazidos à agenda social, à agenda política, e agora a gente vai falar sobre esse cenário pós-eleitoral, que algumas pessoas estão chamando de terceiro turno, que não existe, na verdade, mas que traz algumas questões aqui para a gente comentar no contraponto. E a primeira delas, e claro, a mais impactante, a mais séria, né, é o ataque aos eleitores nordestinos, que a gente não pode deixar de falar sobre isso aqui, e como isso revela para a gente ainda a necessidade de um amadurecimento social, político, humano da sociedade brasileira. Zé Luiz, como é que você está avaliando essa repercussão que teve sobre os ataques aos nordestinos nas redes sociais? Pois é, isso é horroroso. E eu diria, no primeiro momento, isso foi incentivado pela grande mídia. Os grandes jornais, as grandes TVs, rádios e grandes jornais de circulação nacional vêm incentivando esse discurso, né? Com notícias. Se a gente pegasse pegar o Estado de Minas, eu fotografei as primeiras páginas do Estado de Minas no período do segundo turno. Todas as primeiras páginas colocavam lá a fotografia do Aécio e o PT envolvido, não sei o que, do Petrobras, PT ganha não sei quanto por cento, não sei o que, crime. Quer dizer, é campanha, né? Porque você não coloca, se há problemas com os dois lados, coloca os dois lados, se há coisas positivas dos dois lados, coloca os dois lados. Mas vamos lembrar que isso é uma prestação de um serviço público. Eles não têm o direito de usar essa máquina poderosa para fazer campanha para um candidato, né? Isso é um mau uso. E isso é muito grave. Tem um livro que saiu agora recentemente, publicado pela editora Boitempo, do Rancière, onde o livro chama Ódio à Democracia, onde ele fala e mostra, entre várias outras coisas, o livro é muito interessante, como que essa democracia ela é meramente tolerada pelas elites econômicas. Toda vez que quando o resultado agrada a elite econômica, a classe média alta, há uma exaltação do sistema democracia, eleitoral. Maravilhoso, etc. Mas quando o resultado não agrada, imediatamente eles querem impeachment, querem golpe de Estado, e etc. Ou seja, a direita e o poder econômico, ele odeia a democracia, mas tem que tolerar essa democracia, mas quando os resultados não lhe agradam, eles querem imediatamente romper com isso. E isso que está acontecendo agora. E esse discurso contra o nordestino, discurso contra o comunista, contra o socialista, contra o PT e etc., discurso de ódio que a gente conheceu no século XX, isso é fascismo, isso é nazismo, são pessoas que não têm argumentos, são pessoas que estão morrendo de medo não de perder seus direitos, não, mas de perder privilégios que elas carregam há séculos e que aí vem, como não tem argumentos, né, vão xingando, né, vão xingando. Essa sua remissão aí, a ideia de privilégios. Nas redes sociais, né, uma pessoa me fez uma crítica pessoal, dizendo assim, mas você fica aí falando das minorias, defendendo minorias, mas você é elite, porque você é branca e você é classe média, então você está falando de quê? Bom, tem duas questões aqui que eu acho que eu nem sei como que vai chamar, né? Porque amigo de Facebook, talvez, né? Mas essa pessoa e tantas outras pessoas que pensam dessa forma. Quando a gente milita em defesa de um determinado grupo, você não precisa ser desse grupo para saber que aquilo é uma injustiça. Eu não preciso ser negra para defender o direito, para defender o fim do racismo, né? Eu não preciso ter uma orientação sexual determinada para defender os movimentos LGBTs, ou seja, eu quero direitos para todas as pessoas. É uma sociedade e esse que tem espaço para todo pessoal, e aí eu vou aproveitar aqui para responder pessoalmente, né? Eu pertenço a uma elite, sou branca e nasci numa condição privilegiada. A avaliação que eu faço disso é que realmente eu nasci numa condição privilegiada e eu não quero uma sociedade de privilégios.
Então, embora eu tenha nascido numa sociedade privilegiada, e talvez até por isso, eu entendo e defendo, luto por uma sociedade onde não haja circunstâncias privilegiadas, mas haja direitos para todas as pessoas. Então eu não preciso pertencer a um grupo oprimido para defender o direito dessas pessoas, né? E eu estou do lado dos oprimidos, contra a opressão sempre, né? E sempre defendendo uma sociedade efetivamente, materialmente igualitária, né? Uma sociedade que onde não haja privilégios, mas haja direitos. Então está aqui feita publicamente a minha defesa. Zé Luiz, vamos continuar aqui porque esse período pós-eleitoral está talvez mais fervoroso do que o próprio período tenso. Eu acho que aí tem um problema de pessoas que embarcam nesse discurso de ódio, né? E uma coisa que eu falo e tenho falado muito com meus alunos, olha, a gente tem que debater ideias, são projetos, né? Mas as pessoas criam nomeações e falam, os comunistas são isso, o PT é aquilo, os vermelhos são isso, os nordestinos são aquilo. E o debate de ideias, de projetos, né, de ideologias, de programas, entender o que foi a história, a participação dessas ideias, né, na construção de direitos, por exemplo, vai ficando em segundo plano. Eu falei, a gente tem a obrigação de conhecer as coisas que a gente vai debater. Eu recordo numa manifestação, no dia da eleição, inclusive, né, que o meu filho foi votar, ele estava com a camisa vermelha, ele sentou para discutir, conversar. Tinha um hippie na rua fazendo sua arte lá, e ele sentou para conversar com o hippie, estava perto de onde ele ia votar ali, e passou um carrão, né? E gritou, seu petistas vagabundos, e uma senhora que quase ela perdeu a voz de tanto que ela gritava. Né? É muito estranho isso, né? Esse ódio ao outro, esse ódio, e mostra uma falta de argumento mesmo, né? Um medo enorme da perda desses privilégios. Vou aqui retomar duas expressões suas, a questão do medo e da falta de argumento. Né? Esse discurso do medo, e depois procura lá no YouTube, um discurso do Miyakoto sobre o medo, que é excepcional. E como o medo é importante para que as pessoas sejam manipuladas. Né? A propagação do medo é fundamental para a sua manipulação, para a manipulação do seu pensamento. Então, antes de ter medo, tenha conhecimento. O medo te faz ser um personagem manipulado. Gente, tanta bobagem que falaram. Que o Brasil vai virar Cuba que o Brasil agora. Vai virar Cuba, que o Brasil... Que o medo dos comunistas. Então, essas expressões, eu acho que isso, conhecer a história do país aqui americano, né, do país desse continente americano que é Cuba, conhecer a sua história, conhecer a história do comunismo, do pensamento, dos vários tipos de ideologias aproximadas do comunismo. O preconceito impede que a pessoa conheça. Aí fala, Cuba é uma ditadura, Cuba é isso. Conhece primeiro, mas não vai viajar para Cuba para ficar em um hotel 5 estrelas, que isso é uma bobagem. Mas vai lá, fica em casa de cubano, conhece os cubanos, vê o dia a dia, né? Tem outro olhar. É uma sociedade perfeita? Não existe sociedade perfeita. Todas as sociedades têm seus grandes problemas e têm suas grandes soluções. Tem coisas boas, tem coisas ruins, tem coisas boas e ruins nos Estados Unidos, em Cuba e pelo mundo afora. Né? Mas o preconceito, esse ódio, eu ouvi falar e não sei nem onde, né? Tem gente falando de União Soviética, a União Soviética já acabou, teve um cara... Mas é tanta bobagem que tem sido falada, tanta ignorância mesmo, e que as pessoas vão embarcando nesse ódio, vê um nomezinho lá e fala, é isso, é aquilo... E o vai medo. Conhecer, Ódio e o medo que vai gerando, que efetivamente... vai fazer com que as pessoas tenham essa reação aí, gente, agressiva. E tem uma reação que eu acho mais grave. Só uma coisa antes que eu esqueça. Teve um professor, segunda-feira eu fui dar aula, teve um professor, na sala dos professores, cheguei na sala dos professores, quietinho, as pessoas conhecem minha posição política, não escondo de ninguém minha posição política, inclusive aqui na TV, né, todo mundo sabe e por que eu defendo determinadas ideias políticas. E aí eu cheguei calado de um professor falando que o Brasil agora vai virar Cuba, que o Brasil vai virar uma Venezuela, que nós estamos perdidos e não sei o quê. Agora eu quero uma sala de professores separadas, né? Eu não quero mais convivência com esses bolivarianistas, o que também é uma ignorância, porque você pode falar a República Bolivariana da Venezuela, né? Mas não tem bolivarianismo no Brasil, não tem nada a ver com, por exemplo, o projeto político da Bolívia, que é outro projeto político do Equador, que é outro, da Argentina, que é outra coisa, ou Cuba, que é outra coisa, ou do Uruguai, que é outra coisa, mas ele generaliza, junta tudo no mesmo saco. E eu cheguei caladinho na minha, e ele falou, e você, Zé Luiz, o que você acha do bolivarianismo? Eu falei, olha, primeiro eu não sei o que você entende pelo conceito de bolivarianismo. Segundo lugar, né, é que
A Venezuela, ela hoje tem o menor índice Gini, ou seja, menor índice de desigualdade social da América, acabou com o analfabetismo, expandiu a saúde, criou mais de 200 campos universitários. Então é um governo que mudou, tem seus problemas? Tem, porque todo lugar tem seus problemas. Aí ele virou para mim e falou, pois você é meu inimigo, você agora é meu inimigo. Eu falei, não, até logo, vou dar minha aula, bye bye, não tem conversa. Como é que você conversa? Não tem argumentos, só raiva, né? É ruim isso. E a gente tem que superar, e nós vamos superar esse ódio. Né? Tanta gente que falou que ia para Miami, né? O Lobão falou para ir para Miami, eu até me ofereci para levá-lo no aeroporto, né? E não volta, vai para Miami, fica lá, vai cantar rock americano, né? Mas enfim, essas coisas assim de que não dá para... eu acho que em termos assim, de repercussão do resultado eleitoral, talvez o que eu avalio como mais grave seja essa questão, o ataque aos eleitores nordestinos, que isso é de uma gravidade incomensurável, e também o discurso de tomada de poder por meio dos militares, o discurso de um golpe de Estado, de um golpe militar. Né? É de uma irresponsabilidade. Né? Nós sabemos o preço humano, né, de uma ditadura militar. Então, essas pessoas que têm propagado esse discurso, né, tem feito isso de uma forma absolutamente irresponsável de uma e revela a intolerância à democracia. Né? A democracia como um discurso oportunista, um discurso de ocasião, ou seja, eu tolero a democracia desde que ela me seja conveniente, quando o resultado não me agrada. E esse discurso bobo, a gente fala, na época da ditadura não tinha corrupção. Gente, as corrupções estão aparecendo justamente porque a gente vive num país onde tem liberdade de imprensa, onde tem liberdade de apuração, onde a Polícia Federal está apurando, verifica a quantidade de crimes que têm sido apurados e está apurando, a gente tem uma polícia eficiente, né? Aí vem esse discurso, numa ditadura não aparece corrupção, porque se alguém vai denunciar alguma coisa, morre. Acorda, gente, que coisa, né? Bom, muito. Tem ainda aqui na nossa pauta, Zé Luiz, e antes disso, eu quero até chamar a atenção do nosso telespectador, porque o Contraponto está de cenário novo, né? E a gente tem aqui, né, joga na geral aí pra gente, esse novo cenário que nós trouxemos o relógio do Sul. É um relógio diferente do que você está acostumado, porque o ponteiro dele gira no sentido contrário do seu relógio habitual, os números estão no lugar ao contrário, e aqui está no horário de estreia do programa Contraponto, no programa que, quando ele estreia na TV toda semana, depois tem algumas reprises em outros horários, mas se você tiver interesse em entender o que é o Relógio do Sul, procura lá no YouTube, procura na página da TV Comunitária também, o programa que nós gravamos falando sobre Relógio do Sul, que você vai entender isso aí. Encontra lá escrevendo Contraponto Relógio do Sul. E aqui está marcando 11h30, que é o horário da estreia do nosso programa novo. Exatamente. Né? Sábado, 11h30 da manhã. Bom, uma outra questão ainda aqui sobre esse cenário político, Zé Luiz, que eu acho que é importante a gente falar, é da composição do novo Congresso Nacional. O Congresso Nacional Brasileiro, que é formado por Câmara dos Deputados e Senado Federal, vai ter uma composição um pouquinho diferente do que a gente teve nos últimos mandatos, né? Esse tem sido avaliado como o Congresso Nacional com uma composição mais conservadora da história da democracia brasileira. Houve uma mudança significativa, houve uma redução, uma retração dos partidos de esquerda no Congresso. Outros partidos que não são exatamente partidos de esquerda também perderam representação. Alguns partidos que não tinham nenhum representante ganhou representação, e no Senado também houve aqui uma mudança. Bom, a repercussão disso é que no sistema presidencial, né, no sistema presidencialista, o presidente precisa do apoio do parlamento para poder governar. E talvez aqui a gente tenha um cenário que dificulte né, um pouco a atuação do governo federal. Isso é extremamente problemático. Nós temos 28 partidos na Câmara de Deputados, isso é ruim, a fragmentação do poder. Né? E, enfim, a gente precisa pensar aí na reforma política, que é um tema, temos um programa sobre isso também, né? O telespectador pode também consultar no YouTube, Reforma Política Contraponto. Na próxima semana, então, a gente volta aqui para analisar o Congresso Nacional do próximo mandato, que começa em 2015, para a gente entender quem cresceu, quem retraiu e quais são os possíveis impactos disso no cenário político nacional. O Contraponto dessa semana fica por aqui, continue com a programação da TV Comunitária.